extraordinária, realizada no dia 14 de nove de 2016. Em nome de Deus, declaro aberto o trabalho da 13ª sessão extraordinária, relativa ao segundo período da 4ª sessão legislativa, legislatura 2015-2016. Solicito ao vereador Walter que faça a leitura do texto bíblico e após uma oração. Bom dia a todos. A palavra de Deus se encontra em Salmos 112. Louvai, ó servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora para sempre. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor é excelso sobre todos os povos. Sua glória ultrapassa a altura do céu. Vamos fazer oração universal. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito a secretária fazer a leitura do expediente da presente sessão, fazendo a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao parecer as resoluções 1514/02 e 635/2005 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, referente ao processo número 14.2631/02, relativo à produção de contas do Executivo Municipal de Ortigueira do exercício financeiro de 2000, bem como no projeto de decreto legislativo 2/2016 da Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer as resoluções 1514/02 e 635/2005, referente ao processo 142.631/2002, relativo à prestação de contas do Executivo Municipal de Ortigueira do exercício financeiro de 2000. Relatório. Reuniu-se no dia 5 de setembro de 2016 a Comissão de Finanças e Orçamento a fim de apreciar o processo no Tribunal de Contas número 142.631/02, prestação de contas do Executivo Municipal de Ortigueira do exercício financeiro de 2000. Parecer do relator. Trata o presente relatório do parecer prévio emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná a respeito da prestação de contas do prefeito do município de Ortigueira, exercício financeiro de 2000, conforme preceitua o artigo 71, inciso 1 da Constituição Federal. Preliminarmente, nobres vereadores, cumpre destacar que a Câmara de Vereadores é quem detém constitucionalmente a prerrogativa de fazer o julgamento das contas do prefeito, sendo o papel do Tribunal de Contas do Estado do Paraná meramente auxiliar do Poder Legislativo. Ou seja, o Tribunal de Contas emite um parecer considerando parâmetros e critérios técnicos, e a Câmara, dentro de sua autonomia, julga além desses critérios demais elementos que entenda como obrigatórios à gestão pública. O papel do Tribunal de Contas aqui é como o do Ministério Público, nos processos em que deve se manifestar. Seu pronunciamento não obriga o juízo, ficando este livre para decidir, não estando de forma alguma vinculado à opinião do Ministério Público. Tal posicionamento já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADS 3715, em que o ministro Gilmar Mendes afirma que, no âmbito das competências institucionais do Tribunal de Contas, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a clara distinção entre a competência para apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo chefe do Poder Executivo, especificada no artigo 71, inciso 1 da Constituição Federal de 88, e a competência para julgar as contas dos demais administradores e responsáveis, definida no artigo 71, inciso 2 da Constituição Federal, e que, na segunda hipótese, o exercício da competência de julgamento pelo Tribunal de Contas não fica subordinado ao crivo posterior do Poder Legislativo. Mais recentemente,
2016, no julgamento conjunto dos recursos extraordinários números 84, 88, 26 e 79, 72, 97 e 44, o Supremo entendeu que a decisão dos tribunais que desaprova as contas do governo deve ser tratada apenas como um parecer prévio, que deve ser apreciado pelos vereadores. Para os ministros, o Legislativo local tem a palavra final sobre a decisão que rejeita ou aprova as contas. Isso posto, senhores vereadores, está claro que nós, legítimos representantes do povo de Ortigueira, dentro do conhecimento da nossa realidade local, com base no parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Paraná, é que temos a condição de agir como juízes para efetuar o julgamento do chefe do Poder Executivo e determinarmos se as suas condutas foram apropriadas para o nosso povo e se o mesmo deve ou não ter a sua prestação de contas aprovada. Nesse sentido, passa-se a análise do respeitável acórdão que recomenda o julgamento pela irregularidade das contas do exercício de 2000, prestada pelo prefeito do município de Ortigueira, senhor Geraldo Magela do Nascimento. Em que pese a recomendação pela irregularidade, o Tribunal de Contas do Paraná entendeu que, embora as contas do prefeito à época tenham sido rejeitadas, tratou-se de falhas de natureza formal, não constituindo no nosso entendimento irregularidade insanável apta a configurar ato doloso de improbidade administrativa. Tanto que, na conclusão advinda do TCE, Paraná, não houve qualquer combinação de obrigação de ressarcimento, presumindo-se que não houve enriquecimento ilícito do administrador, tampouco danos ao erário público. Tem-se, portanto, que a mera irregularidade formal nem sempre vicia e torna inválido o ato praticado pelo gestor. Assim, se um documento é produzido de forma diferente da exigida, mas alcançou os objetivos pretendidos ou a finalidade essencial, este ato será reputado como válido. Exemplo, uma proposta que foi manuscrita quando deveria ser datilografada ou impressa. Este foi o entendimento do Tribunal de Contas quanto da análise do recurso de revista consubstanciada na Resolução 635/2005. Por tudo exposto, voto pela reprovação do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que recomenda a esta Casa de Leis a reprovação das contas do prefeito Sr. Geraldo Magela do Nascimento relativas ao exercício de 2000. Parecer dos demais membros da comissão. Acompanha o voto do relator, o vereador Ari, presidente da comissão, votando contra o vereador Edenilson. Ortigueira, 5 de setembro de 2016. Marcos Rogério de Oliveira Matos, relator, pelas conclusões não do relator. Edenilson Rodrigues Correia, membro. Ari de Oliveira Matos, presidente. Projeto de Decreto Legislativo número 02 de 2016. Súmula. Aprova a prestação de contas do Poder Executivo do município de Ortigueira relativa ao exercício financeiro de 2000. A Câmara Municipal de Ortigueira, Estado do Paraná, aprovou e eu, presidente, nos termos dos incisos 6º e 7º do artigo 34 da Lei nº 151/90, Lei Orgânica do Município, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica aprovada de forma plena e integral a prestação de contas do Poder Executivo do município de Ortigueira, Estado do Paraná, relativo ao exercício financeiro de 2000. Artigo 2º. Em consequência do disposto no artigo anterior e no que não conflitar com as disposições do artigo 1º deste decreto legislativo, fica rejeitado o acórdão consubstanciado nas resoluções 1514/02 e 635/2005 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que deliberou pela reprovação das contas do Poder Executivo do município de Ortigueira relativo ao exercício financeiro de 2000. Artigo 3º. A rejeição se justifica, pois, embora as contas do prefeito à época tenham sido rejeitadas, tratou-se de falhas de natureza formal, não constituindo no nosso entendimento irregularidade insanável apta a configurar ato doloso de improbidade administrativa. Tanto que, na conclusão advinda do Tribunal de Contas do Paraná, não houve qualquer combinação de obrigação de ressarcimento, presumindo-se que não houve enriquecimento ilícito do administrador, tampouco danos ao erário público. Artigo 4º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Comissões, em 5 de setembro de 2016.
Marcos Rogério de Oliveira Matos, relator, e Denilson Rodrigues Correia, membro, Ari de Oliveira Matos, presidente. Determino, de conformidade ao procedimento interno, o encaminhamento do projeto de decreto legislativo número 2/2016 para a ordem do dia da presente sessão, para a discussão e votação única. Em face aos princípios constitucionais e de ampla defesa, concedo 10 minutos nessa sessão para que o excelentíssimo senhor Geraldo Magelo do Nascimento, ex-prefeito municipal, possa fazer sua defesa oral. Bom dia a todos. Repetindo, bom dia a todos. Bom dia. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas aqui presentes. Esse sistema de prestação de contas do Executivo Municipal, também do Executivo Legislativo, é uma situação bastante delicada e bastante complexa. A parafernália de leis, decretos, súmulas e um arranhado de obrigações faz com que muitas vezes numa prestação de contas sejam cometidos erros formais. Esses erros formais também eles são advindos em função da falta de elementos dentro das administrações com conhecimento suficiente para sanar irregularidades possíveis. Nós lutamos com dificuldades muito grandes, não só aqui em Ortigueira, mas por todo o Brasil, com a falta de elementos de funcionários capacitados. Primeiramente, esses servidores, essas pessoas que têm a capacidade, a formação técnica para elaborar uma prestação de contas, normalmente são pessoas cujos salários são altos e que muitas vezes a grande maioria dos municípios não tem condições de pagar o salário desses servidores altamente capacitados. Então muitas vezes nós temos que estar dentro do nosso quadro com pessoas ainda que não têm aquela formação técnica necessária. Tem boa vontade, mas boa vontade apenas não é o suficiente. E aí acaba acontecendo essas situações que nós aqui foram expostos. Dentro dessa prestação de contas aí do ano de 2000, e vamos assim fazer uma observação nisso. Nós estamos no ano de 2016, quer dizer, praticamente 16 anos depois que essa prestação de contas chega ao seu final, chega aqui nessa casa. E por que será que isso aconteceu? Dada aquela parafernália de leis, decretos, súmulas, que vem atrapalhando todo um trabalho. Então, esse é um dos motivos que muitas vezes faz a gente pensar o quanto a nossa legislação está cheia de burocracia e que às vezes nos leva a cometer determinados atos que muitas vezes podem ser nocivos à administração. Neste parecer do nosso Tribunal de Contas, os senhores vereadores puderam observar que não existe qualquer irregularidade que aponte corrupção, desvio de recurso, que trouxe algum prejuízo para o erário, para o município. Tanto é que o tribunal não aplica nenhuma multa, não pede devolução de recursos. E essa casa, é evidente que tem a obrigatoriedade e o desejo de fiscalizar aquilo que se acontece com os recursos que o nosso município dispõe. Num caso como este, não tem aqui qualquer menção do Tribunal de Contas que fala que houve desvio de recursos, que o prefeito roubou, que o funcionário da prefeitura roubou o município. Então, eu acho que esse parecer do Tribunal de Contas mostra bem claro isso, e o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que também dá o parecer e fala exatamente sobre isso. Então, eu vejo que
se eu estivesse sentado em algum desses lugares que os senhores ocupam hoje, o meu voto seria pela reprovação, como recomenda o decreto, pela reprovação do parecer do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas dá um parecer pela reprovação das minhas contas. E o parecer aqui da Comissão de Finanças e Orçamento dessa Casa dá um parecer pela derrubada do parecer do Tribunal de Contas. Com isso, a Comissão de Finanças e Orçamento diz que as contas do ano de 2000 devem ser aprovadas, não acatando o parecer do Tribunal de Contas, que é meramente técnico. Agradeço ao senhor presidente a oportunidade de ter me concedido, agradeço a todos os demais componentes dessa casa e que Deus continue abençoando todos. Muito obrigado. Deixo a palavra livre ao vereador Marcos Rogério, relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Cumprimentar o senhor presidente, a gente quer cumprimentar todos os vereadores que estão na reunião, os presentes, né? Senhor presidente e colegas vereadores, para se chegar no entendimento da comissão de se apresentar o parecer favorável à prestação de conta do ano 2000 do prefeito Geraldo Magela, então, eu como relator fiz um trabalho, fiz um estudo, e o maior entendimento realmente vai de encontro com o que o Geraldo Magela colocou aqui. Esta prestação de conta do ano 2000, ela não traz nenhum tipo de situação em que o gestor público na época cometeu falhas de desviar recursos, que hoje é uma das questões que mais acalora essas situações, né? Então nós notamos que nessa prestação de contas que foi apresentada na época, houve mais falhas técnicas, houve mais falhas voltadas aos funcionários que de repente eram responsáveis por apresentar essas prestações de contas, que de repente cometeram aí alguma falha, alguma coisa que acabaram prejudicando a prestação de contas do prefeito Geraldo Magela, né? Então a Comissão de Finanças fez o trabalho, eu como relator apresentei o projeto agora, né, senhor presidente? E só para que não haja dúvida, o projeto que vai ser votado, senhor presidente, até você me auxilie, você entende até melhor que eu dessa situação, nós vamos estar votando hoje aqui um projeto de decreto legislativo, que é o 2/2016, que é apresentado pela Comissão de Finanças, que pede a aprovação da prestação de contas, né? Pois não, Exato, Marcos. Depois, na hora da votação, vai ter uma série de explicação. Depois eu vou explicar. Está certo. É porque às vezes fica a dúvida, né? Então, na verdade, os vereadores que pretendem aprovar a prestação de contas do prefeito Geraldo Magela deverão votar aprovando esse decreto legislativo, né? Então, é mais ou menos simplificando a situação, né, para que não haja dúvida. Mas, senhor presidente, então, colegas vereadores, eu não tenho muito o que falar, o prefeito Geraldo já fez as suas explicações, o decreto já foi lido, né? É algo mais ou menos dessa natureza que nós temos que apresentar hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador quer fazer alguma colocação? Presidente, bom dia. Senhor Geraldo, bom dia para o senhor. As pessoas que aqui estão, bom dia. Eu vejo de uma forma, acompanho o trabalho da Nossa Excelência, quando esteve trabalhando em prol do município de Ortigueira. Se hoje eu estou aqui, devo isso graças à oportunidade que você me deu para trabalhar frente às comunidades. Em outra ocasião, eu até me coloquei de uma forma assim, que eu não sou técnico em aprovação de contas,
E como veio o pedido do Tribunal de Contas, pela época eu votei, eu estive na votação. Eu não tenho entendimento. Gostaria de falar para os demais vereadores que é um peso que a gente, uma responsabilidade que a gente carrega como gestores aqui também dessa casa de leis, a respeito dessa aprovação ou reprovação desse requerimento. Eu e acho que várias pessoas, vereadores que aqui estão, vou citar o vereador Coca, já não está entre nós o vereador Batista, mas foi tive oportunidade na sua gestão. Acompanhei na época que você esteve à frente desse Poder Executivo, foi o que você pôde fazer de melhor para o município. Hoje, por ser um período eleitoral, às vezes se complica um pouco certas atitudes, mas quero deixar bem claro, prefeito Geraldo, que, embora seja secreto, mas vou deixar bem claro meu voto, eu vou votar aprovando o requerimento do vereador Marcos. Não sei se a opinião dos demais vereadores, mas eu devo isso a você. Obrigado. Mais algum vereador? Neste momento, informo aos senhores vereadores que o processo de votação da prestação de conta do município do ano de 2000, de conformidade com o artigo 192 do regimento interno, será através de cédulas constando as palavras contra, a favor e abstenção. Esclareço que, votando a favor, os vereadores estarão aprovando a prestação de contas do Poder Executivo do município, relativo ao exercício financeiro de 2000. E, votando contra, os vereadores estarão reprovando a prestação de contas do Poder Executivo relativo ao exercício financeiro de 2000. Então, só para mais uma colocação, então, aqui na cédula tem a palavra contra, a favor e a abstenção. Então, contra está votando contra o parecer. A favor está votando a favor do parecer do vereador Marcos. Mais alguma dúvida, algum vereador antes? Então vamos dar início à votação. Solicito a secretária fazer a chamada nominal dos senhores vereadores por ordem alfabética. Vereador Ari de Oliveira Matos. Vereador Cláudio Jarmes de Lima. Vereador Cláudio Pereira Camargo. Vereador Edenilson Rodrigues Correia. Vereador Edson de Oliveira.
Vereador Francisco Leonas Carneiro. Vereador João Correia. Vereador José Carlos Pereira. Vereador Marcos Rogério de Oliveira Matos. Vereador Nivaldo de Oliveira Melo. Vereador Walter Souza. Encerrada a votação, convido os vereadores Nivaldo, vereador Marquinhos, vereador Abílio, para fazer a escrutinação dos votos e apresentar o resultado. Quatro contra, 4 a favor e uma abstenção. Quatro votos contra, 4 votos a favor e uma abstenção. Com esse resultado, para aprovar a prestação de conta, para derrubar o parecer do tribunal, estaria de 8 votos.
Então, fica reprovado as contas do exercício financeiro do envio do prefeito Geraldo Maggiaro. Senhor presidente, poderia fazer uso da palavra? Gostaria de fazer um questionamento. O vereador ali e o vereador Cláudio não se encontram no plenário. Eles foram convocados? Convocados por escrito? Por escrito e outros na reunião. O vereador ali na última reunião, ele mandou uma mensagem que saiu antes da convocação. Ele estava no plenário e foi comunicado ele sobre a questão de contas. Comunicado sim. Não, Todos os vereadores. É que ele me disse apenas que, eu passei uma mensagem para ele cobrando essa situação, Eu gostaria de esclarecer que o vereador ali, no dia da reunião, segunda-feira, segundo a mensagem dele, o vereador Chico, ele não sabia da convocação. Mas somente isso, só para registrar. Só para colocar, o vereador ali, antes de terminar a reunião, saiu. Mas toda a pauta da reunião nós temos obrigado a informar o vereador. O vereador, se quiser se ausentar do plenário, é problema dele, entendeu? Mas ele estava comunicado do referente à prestação de contas. Não havendo mais nada a ser tratado, agradeço primeiramente a Deus, ao vereador, ao demais presentes e encerro a presente sessão.